Em 1887, em Pietrelcina, na Itália, nascia Francesco Forgione, que mais tarde seria o Padre Pio. Um frade capuchinho estigmatizado, ou seja, que recebeu as chagas de Jesus nas mãos, nos pés e no lado. Dessas feridas brotava um aroma perfumado de rosas. Este sacerdote foi um homem de muita oração. Diariamente passava longas horas diante do Santíssimo Sacramento e se preparava durante horas para celebrar a Santa Missa. O Padre Pio foi um homem extraordinário. Com a ajuda do povo, construiu um grande hospital que foi a Casa Sollievo della Sofferenza, que significa Casa Alívio do Sofrimento, que até hoje salva muitas pessoas. Ele também, além de por meio de sua intercessão serem realizadas muitas curas, várias vezes foi encontrado em 2 lugares ao mesmo tempo, pois tinha também o dom da bilocação. Este frade capuchinho também conseguia, devido ao seu apurado dom de ciência, ver a alma das pessoas quando estas iam se confessar com ele. E ele, quando foi confessar o seu próprio pai, quando este estava prestes a morrer, o Padre Pio lhe revelou todos os seus pecados, facilitando dessa forma a sua confissão. Este frade também tinha um relacionamento muito íntimo com seu anjo da guarda. Sabe-se que ele conheceu seu protetor celestial quando ele era jovem e de vez em quando recebia conselhos dele. Padre Pio costumava conversar com este ser angélico tanto através de orações como também através de conversas engraçadas. De acordo com várias testemunhas, o Padre Pio conseguia ler e falar línguas estrangeiras somente porque o seu anjo da guarda as traduzia para ele. Era muito comum vários outros monges ouvirem sons de música celestial no convento. Quando os frades perguntavam de onde vinham, o Padre Pio explicava que eram os anjos cantando, e isso acontecia sempre que eles levavam uma alma para o céu. Sempre que um dos seus dirigidos espirituais precisava de ajuda, o frade capuchinho enviava o seu próprio anjo da guarda para o auxílio desta pessoa. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com o padre Alessio Parente, o monge que era responsável de trazer o Padre Pio quando este já estava idoso e frágil da capela para sua cela diariamente. O padre Alessio tinha dificuldade em acordar na hora. O frade costumava dormir demais, pois ele não ouvia o despertador. Sempre que o padre Alessio passava do seu horário de acordar, ele ouvia uma voz lhe dizendo: "Alessio, Alessio, Alessio, desça agora." Em seguida, o mesmo frade ouvia uma batida na porta do seu quarto. Nessa hora, o religioso corria para a porta para ver quem era, mas o corredor estava sempre vazio. Então, quando o padre Alessio percebia que estava atrasado, ele corria para a igreja e invariavelmente acabava encontrando o Padre Pio já no final da missa, dando a bênção final. Um dia, estando a sós com o Padre Pio, o frade Alessio, muito envergonhado pela sua costumeira falta de pontualidade, explicava que não conseguia acordar na hora, porque não conseguia ouvir o despertador. Mas o Padre Pio interrompeu dizendo: "Sim, eu entendo você, mas você acha que eu vou continuar a enviar o meu anjo da guarda todos os dias para acordá-lo? É melhor você comprar um novo relógio." Então o padre Parente entendeu quem estava batendo na sua porta todas as manhãs para acordá-lo. Padre Pio acreditava que as pessoas poderiam enviar seus anjos a outras pessoas para auxiliá-las ou interceder por elas. Ele sempre encorajava todos os seus amigos a enviarem seus anjos da guarda para ele, caso estes amigos não pudessem lhe falar naquele momento. Muitas eram as pessoas que queriam falar com o Padre Pio, mas nem sempre isso era possível. Então, Padre Pio lhes dizia que elas poderiam enviar suas mensagens para ele através dos seus anjos da guarda e que ele tentaria ajudar da melhor maneira possível. Em certa ocasião, um amigo inglês de Padre Pio, Cecil, sofreu um acidente de carro e uma pessoa foi ao correio enviar um telegrama para avisar o frade e pedir as suas orações pela vítima do acidente. Ao entregar o telegrama, o funcionário do correio lhe deu, na mesma hora,
um telegrama de Padre Pio que lhe assegurava que já estava orando por Cecil. Mais tarde, após a recuperação de Cecil, ele e seu amigo foram visitar o Padre Pio e lhe perguntaram como ele tinha sabido do acidente antes de receber o telegrama deles. E o monge respondeu sorridente: "Você acha sinceramente que os anjos vão tão devagar quanto os aviões?" Em uma outra ocasião, uma jovem italiana, ouvindo falar desse santo frade e da sua recomendação sobre os anjos, resolveu mandar o seu próprio anjo da guarda até Padre Pio para pedir que ele rezasse pela restauração da saúde do seu tio Fred. Logo depois, a menina decidiu visitar o Padre Pio pela primeira vez. Quando ela se aproximou dele, ele brincou com ela dizendo: "Seu anjo me manteve acordado a noite toda, pedindo uma cura para o seu tio Fred." Certo dia, a mãe desesperada de uma criança que estava gravemente doente enviou o anjo da guarda da criança até o Padre Pio para lhe pedir orações. Assim que fez isso, ela viu quando seu filho começou a estremecer como se algo tivesse tocado. E para a perplexidade dos médicos, o bebê melhorou rapidamente, sendo logo enviado para a unidade de terapia intensiva. Muitas pessoas acreditam que, como o Padre Pio era um homem santo, isso é uma prerrogativa exclusiva dele, ou somente dos santos canonizados pela Igreja. Muitos não entendem por que ou como nós, pecadores, receberíamos a ajuda de um anjo. Entretanto, de acordo com o Padre Parente, os anjos da guarda trabalham para cada um de nós se realmente tivermos fé. E atestamos isso como realmente verdade, porque já aconteceu com a nossa própria família. Aqui no canal temos um vídeo contando como a nossa avó, quando era adolescente, viu um anjo e foi salva por ele. Vamos deixar o link deste relato logo aqui abaixo da descrição do vídeo para que você possa assisti-lo depois assim que puder. Um outro caso muito interessante foi o que aconteceu com Shannon White, enquanto ela dirigia para a casa de uma amiga do trabalho em uma noite chuvosa. A sua colega tinha lhe dado todas as instruções para ela chegar até lá em segurança, porém a chuva acabou se transformando em neve e Shannon começou a ficar bem nervosa. Ela não tinha muita experiência em dirigir em Michigan durante aquele tempo. Enquanto o carro avançava rapidamente, ao chegar diante de um cruzamento, Shannon pisou no freio, mas ao invés de parar, o carro derrapou perigosamente na direção de um poste de luz. Nesse momento tão crítico, Shannon apenas rezou pedindo que os anjos a protegessem naquele momento. Imediatamente após aquela oração, o carro se endireitou e ela sentiu como se alguém tivesse pegado seu carro com as próprias mãos e o tivesse colocado rapidamente na faixa. Ela apenas se viu no lado direito da rua, já indo na direção certa. Assim que chegou na casa da amiga, Shannon contou tudo o que tinha lhe acontecido, relatando que quase tinha sofrido um acidente, e a colega lhe respondeu: "Não estou nem um pouco surpresa, minha querida. Depois que você saiu, comecei a me preocupar por você sair de casa nesse clima. Então, eu pedi ao meu anjo da guarda que lhe acompanhasse e a trouxesse em segurança até aqui." Realmente, os nossos anjos da guarda podem trabalhar para cada um de nós, e não somente para os santos, porque é importante que saibamos que isso faz parte da sua essência, da sua natureza, pois foi para isso que eles foram criados, para nos auxiliarem e nos guardarem em todos os momentos, desde o momento da nossa concepção até o nosso retorno à casa do Pai. Quando o Padre Pio morreu, em 22 de setembro de 1968, vários turistas americanos que estavam na Itália viram anjos no céu à noite, e eles desapareceram silenciosamente assim que o sol nasceu. O texto a seguir foi um trecho de uma carta que o Padre Pio escreveu para Anita, uma das suas filhas espirituais. Queremos convidar você a ouvir com muita atenção e espírito de oração e reflexão. Esforça-te, Anita. Convidamos você aqui a colocar o seu nome. Por ter uma grande devoção a esse anjo tão benéfico.
que consolador é saber que perto de nós há um espírito que, do berço ao túmulo, nunca nos abandona, nem mesmo quando nos atrevemos a pecar. E este espírito celestial nos guia e protege como um amigo, um irmão. É mais consolador ainda saber que esse anjo ora sem cessar por nós. Oferece a Deus todas as nossas boas ações, nossos pensamentos e nossos desejos, se são puros. Por caridade, não te esqueças desse companheiro invisível, sempre presente, sempre pronto a nos escutar e mais ainda a nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó feliz companhia, se soubéssemos pelo menos compreendê-la. Mantém sempre teu anjo diante dos olhos da alma. Recorda-te com frequência da presença desse anjo. Agradece, ora, nutre sempre para com ele uma boa companhia. Abre-te e confia a ele os teus sofrimentos. Toma sempre cuidado para não ofenderes a pureza do seu olhar. Toma conhecimento e fixa bem essa verdade em tua alma. Ele é muito delicado, muito sensível. Dirige-te a ele em momentos de suprema angústia e experimentarás os seus benéficos efeitos. Nunca digas que estás sozinha na batalha contra os teus inimigos. Nunca digas que não tens ninguém com quem te possas abrir e confiar. Isso seria uma grande ofensa que se faria a esse mensageiro celestial. Esperamos sinceramente que você tenha gostado desses relatos e nos diga aqui nos comentários se você acredita ou não na eficácia, presença e intervenção dos anjos em sua vida e se eles podem lhe ajudar sempre que precisar. Muito obrigada por ter assistido até o final e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pois sem querer você pode estar ajudando alguém que talvez esteja precisando muito de uma mensagem de ânimo, conforto e consolo. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.